Irmãos, essa é a segunda mensagem da nossa série sobre o Advento. Como o pastor Marcelo falou semana passada, apenas de forma rápida, recapitulando um pouquinho, para aqueles que não estavam, o Advento ele significa vinda, chegada. Nesse tempo de Advento, hoje nós estamos no segundo domingo do Advento, costumamos entender que é um tempo de piedade, é um tempo de alegria, expectativa para a chegada de Jesus, onde nós celebramos o Natal. O Advento é um momento de esperança e um momento também de espera. De esperança porque Deus se fez homem e veio até nós para nos salvar. Deus interveio na história, Deus interveio na minha e na sua história. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo. O menino nascido em Belém trouxe esperança à humanidade, pois todos nós estávamos perdidos, como ovelhas sem pastor, mortos em delitos e pecados, e Ele veio até nós e nos dá vida, nos liga novamente ao Pai. E é também um tempo de espera, porque nós estamos vivendo entre as duas vindas de Cristo. Na sua primeira vinda, Cristo veio em humildade, mas agora nós aguardamos pela sua segunda vinda, que será em majestade, em glória e poder, onde todo olho verá. Então, nós aguardamos esse momento, nós esperamos por esse momento. E essa espera, conforme foi falado, ela não implica num abandono da vida presente, não implica num abandono dos nossos deveres, mas implica em vivermos de maneira adequada, no ritmo certo. E é sobre isso que nós falaremos essa noite. O tema que eu escolhi é Vivendo no Ritmo da Graça. Eu gostaria de ver um pouquinho sobre isso com vocês essa noite, ok? O Advento é a primeira estação do calendário da igreja e marca, por assim dizer, o início do ano litúrgico. Todos nós, querendo ou não, estamos inseridos no contexto de algum calendário, não é mesmo? Particularmente, a gente está inserido no calendário gregoriano, a gente poderia citar inúmeros outros, não é mesmo? Isso, né? Então, de certa forma, todos nós seguimos calendários que marcam o tempo e que marcam os ritmos da vida. Os dias em que nós vivemos são dias em que a gente vê claramente, de forma diária, um avanço tecnológico e uma sociedade em que valoriza tanto a eficiência, a produtividade, onde uma sociedade em que visa de forma tão imediata os resultados, uma sociedade impaciente, uma sociedade vivendo no seu ritmo, uma sociedade vivendo à sua maneira, correndo contra o tempo. É assim que a gente vive muitas vezes. Parece que a gente sempre está correndo contra o tempo, a gente sempre está atrasados, não é mesmo? Parece que essa é muitas vezes a nossa rotina. E como o pastor Marcelo falou domingo passado, nós muitas vezes não sabemos esperar. E por isso as coisas acabam se tornando entediantes. E aí nós corremos os riscos de procurarmos distrações. Mas a vida, ela constantemente nos pede para a gente esperar. Constantemente a vida nos pede para a gente diminuir o ritmo. Há momentos em que você está tão acelerado, no trabalho, com seus afazeres, que a sua saúde já não acompanha. Você precisa parar um pouquinho, reduzir o ritmo. Senão, vai dar ruim.
E a sociedade em que nós vivemos, ela está em um ritmo frenético. A gente vê constantemente o crescimento de doenças devido a essas correrias que são constantes. Nós vemos pessoas extremamente esgotadas, crises de ansiedade, depressão, e muitas doenças ocorrem devido à influência do caos que é o dia a dia em que nós estamos. É ligação logo cedo, reunião, afazeres. E muitas vezes nós somos tão influenciados pelo ritmo que essa sociedade impõe, que nós não notamos. Que nós, muitas vezes, vivemos da maneira com que o mundo quer com que a gente viva. Vivemos, muitas vezes, no ritmo que eles querem com que a gente viva. É claro que ao longo da vida, com o passar do tempo, os nossos ritmos, eles variam de acordo com a nossa energia, com a nossa disposição. Eles variam de acordo com a nossa maturidade, experiência. Variam de acordo com as necessidades e prioridades. Mas vivemos um ritmo, principalmente de trabalho, cada vez mais intenso durante a semana. Nós quase não temos tempo para refletir nas coisas da vida. Não dormimos o suficiente, não temos tempo para fazer outras coisas, além do trabalho. Se formos procurar uma definição, a gente praticamente está se tornando máquinas de produção. Principalmente nessa época de final de ano, os ritmos parecem ainda estar mais acelerados. A cultura diz que essa época é justamente a época da correria, é a época do shopping cheio, vamos comprar logo os presentes, é a época de faturar. E a cultura está nos levando a correr mais e mais e dizendo para a gente: consuma o máximo que você puder, consuma o máximo possível. Parece que a nossa cultura é feita para isso, para que a gente consuma mais e mais nessa reta de final de ano. Mas, se a cultura tem um ritmo, tem uma maneira de viver, será que eu não devo, pergunta, será que eu não devo deixar que a igreja, que a história, que as escrituras nos digam qual deve ser o ritmo que devemos ter? Enquanto a cultura nos propõe um ritmo corrido, frenético, esse momento em que nós vivemos de advento deve ser um momento de reflexão, um momento de espera, um momento em que a gente esteja vivendo mais do que nunca no ritmo da graça. Simplesmente porque o advento conecta os nossos corações com os dos profetas. A gente leu Isaías profetizando 700 anos antes de Cristo. E era assim, os profetas, eles ansiavam pelo Messias que fora prometido. O advento nos relembra que nós, eu e você também estamos esperando. Não esperando a sua primeira vinda, pois ele veio, mas nós esperamos a sua segunda vinda. E devemos esperar um ritmo da graça, não da maneira que a sociedade, que a cultura nos tem dito que é a melhor maneira. Eu gostaria de ler um texto com vocês. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Tito, uma carta do apóstolo Paulo. Vocês podem passar Coríntios, depois 2 Timóteo. Estamos brincando com os gremistas hoje.
Livro de Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. Os irmãos encontraram? Não. Vou esperar mais um segundinho. Tito, capítulo 2, os versos 11 a 14. Assim está escrito: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Amém? Amém. Apenas situando vocês no contexto, essa carta de Tito é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta pastoral. Paulo está escrevendo a Tito, a quem ele deixou na ilha de Creta, para que Tito concluísse o trabalho e constituísse presbíteros. Então Tito está em treinamento e designando líderes para as igrejas em Creta. Então o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, envia uma lista de qualificações que os presbíteros deveriam ter. E Paulo faz algumas advertências a Tito para que ele não ceda às tendências daquela cultura, da cultura cretense. No capítulo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo 12, Paulo faz a citação de um profeta nascido em Creta, em que disse o seguinte, capítulo 1, versículo 12: até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Nossa, Paulo, né? Claro, ele estava fazendo uma citação, mas é pesado, não é mesmo? Mas na continuação do versículo 13 em diante, Paulo confirma essa citação dizendo: olha, isso é verdade. Isso é verdade. Portanto, Tito, repreenda-os. Você pode observar na continuação do texto. Repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Versículo 15. Para os que são puros, tudo é puro. Mas para os corruptos e descrentes, nada é puro. Pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. O que Paulo estava dizendo a Tito é que muitas vezes a igreja ela é contra a cultura, resistente ao ritmo de vida que leva o mundo, da maneira pecaminosa com que vivem. Mas apenas uma observação: nós não somos totalmente contra a cultura. Nós somos contra aquilo que é pecaminoso e mal. Certo? A beleza também na cultura. E Cristo, ele não veio para destruir cultura, mas ele veio para redimi-la. E é por isso que nós vivemos conforme as Escrituras nos dizem, como temos que viver. Para não criarmos então, pegarmos elementos, coisas boas que fazem parte deste mundo e transformar em ídolos. Porque se o nosso modo de viver não é baseado pelas Escrituras, a gente vai pegar coisas que são boas, coisas que são legítimas, e a gente vai transformar em ídolos. O coração humano é propenso a isso,
a criar ídolos para si. Então Paulo está orientando a Tito a ensinar aquelas igrejas a sã doutrina. Mas é interessante que Paulo está orientando Tito não ensinar somente do ponto de vista teórico, histórico ou teológico, mas está orientando a Tito a um ensino prático. Simplesmente porque a fé cristã é prática. Se o cristianismo que você conhece no domingo é diferente daquilo que você pratica na segunda-feira, tem uma coisa de errada com esse cristianismo. Não pode existir contradição entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Se aquilo que nós proclamamos no domingo à noite não faz parte da nossa vivência no dia a dia, não é o cristianismo bíblico. Porque o cristianismo genuíno que nós cremos, ele é prático, totalmente prático. E era isso que estava acontecendo naquela época. Muitos afirmavam que conheciam a Deus, mas o negavam pela maneira como viviam. O texto que nós lemos nos mostra isso. Capítulo 1, versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Complicado. No texto, agora, entrando um pouco mais no texto que a gente leu, dos versículos 11 ao 14 do capítulo 2, a gente vai ver claramente duas referências ao advento. Você notou as referências no texto que a gente leu? Duas referências ao advento e também maneiras de como vivermos no ritmo da graça. Versículo 11: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. A graça refere-se ao favor gratuito de Deus para salvar os homens. William Hendricks, um comentarista, define graça da seguinte maneira: a graça de Deus é seu favor ativo que outorga, que concede o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Você imagina? O maior de todos, merece o maior de todos os castigos. Recebe de forma gratuita o melhor de todos os dons. O melhor de todos os favores. Isso é o cristianismo. É Deus intervindo na nossa história. É Deus vindo até nós. E é no versículo 11 que nós temos a primeira referência ao advento. Uma referência sobre a primeira vinda. A palavra que Paulo usa, está projetada ali, para revelada, pois a graça de Deus foi revelada, é uma palavra usada para se referir a uma intervenção divina. É a ideia de um aparecimento de luz sobre trevas. Aqui fala claramente do aparecimento de Cristo na terra. Está falando do primeiro advento, da sua primeira vinda, que é Deus intervindo na história. Deus enviando o seu Filho na história, até nós. Ou seja, está falando claramente sobre a encarnação de Cristo, sobre o seu mistério, morte e ressurreição. Tudo isso resumido nessa palavra. Note a grandeza desse texto, a beleza que é. A segunda referência que nós encontramos nesse texto está no versículo 13. Enquanto aguardamos, Paulo usa praticamente a mesma palavra,
esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Notem, vamos nos situar na história. Notem que nós estamos entre o já, que Cristo já veio, e o ainda não. Nós aguardamos a sua segunda vinda. Nós vivemos entre esses dois adventos. Portanto, nós vivemos uma espera. E nós aguardamos esperançosamente. Mas nós não esperamos, não aguardamos de maneira estática, de maneira parada. Nós estamos em movimento. Nós estamos vivendo, não é mesmo? Eu lembro de uma canção do Marcos Almeida, palavra antiga, que ele dizia, olha, esperar em ti, em referência ao Senhor, é sempre caminhar. Ou seja, nós não estamos, quando nós estamos esperando, nós não estamos parados. Nós estamos sempre caminhando. Prossigamos para o alvo. Amém? Amém. Nós estamos em movimento. Enquanto nós aguardamos esperançosamente, nós seguimos vivendo neste mundo perverso. Versículo 12, Paulo fala isso. Ou, na sua tradução, presente século. Você observou o versículo 12? Parte B, neste mundo perverso. Sendo assim, nós não devemos viver de qualquer maneira. Não devemos viver da maneira que o mundo estabelece a sua forma de viver. Mas devemos procurar viver no ritmo que as Escrituras, que a graça nos ensina. E nesse texto nós temos lições claras de como a graça de Deus nos ensina a viver dessa maneira. A primeira lição que nós temos é no versículo 12, que nós somos instruídos. Em outras traduções, nós somos educados. Ao quê? Abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Paulo está mostrando que nós somos instruídos pela graça. Nós fomos matriculados nessa escola. Nós estamos sendo ensinados. Paulo nos mostra que Deus, além de salvar, Ele também nos ensina a ter uma vida em comunhão com Ele. Não se pode ter comunhão com Deus se não abandonarmos o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Interessante que o apóstolo Paulo, antes de falar de maneira positiva, falar positivamente acerca do que nós devemos ser e fazer, Paulo fala sobre o que nós devemos repudiar e rejeitar. E ele fala sobre essas duas coisas, que é abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Porque o estilo de vida ímpio tem a ver com aquilo que se opõe à verdadeira adoração e devoção a Deus. Ou seja, é uma relação errada com Deus. É uma distorção da verdade. Quem vive no ritmo deste mundo, centrado em si mesmo, não se alegra em Deus. Não tem prazer em Deus. Muito pelo contrário. Vive por si e para si, seguindo tão somente o ritmo deste mundo. John Stott afirma o seguinte, que a graça de Deus nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e viver uma nova vida, a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo ao autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. Interessante que, se a gente olhar um pouco mais de forma panorâmica o texto, a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele está fazendo um contraste com os cretenses. Que eu falei
parecia um pouco pesado o que Paulo estava falando, né? Quanto que os cretenses viviam da maneira que eles queriam, achando ser o melhor modo de viver. Paulo está dizendo que o ritmo de vida que eles levam é maligno, é ruim, terminará em condenação. Por isso, abandonem o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Vivam, mas vivam para a glória de Deus, não para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos. Não vivam fingindo piedade. Não vivam um cristianismo, um ateísmo prático. Diz que crê em Deus, né? Mas as suas atitudes, as suas ações provam o contrário. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O ritmo da graça nos faz viver da maneira que o Evangelho diz que nós temos que viver. Não de forma frenética como vive esse mundo. Porque esse mundo é um mundo hedonista, totalmente voltado ao prazer. A gente vê isso constantemente. Nós vemos isso no trabalho, nós vemos isso nos relacionamentos, nós vemos isso nas amizades. Segunda lição que nós aprendemos para vivermos no ritmo da graça é que a parte B do versículo 12 é que neste mundo perverso nós devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Paulo está mostrando a Tito, Paulo está mostrando a nós de como a graça nos educa para praticarmos o bem. O pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que essas 3 palavras que Paulo usa definem sucessivamente o relacionamento do cristão consigo, com o próximo e com Deus. A primeira palavra que o apóstolo usa é sabedoria. Foi assim que, pelo menos, foi traduzido na NVT. Talvez a sua tradução, a palavra que consta aí, seja sensata. E a graça está nos ensinando o correto relacionamento com nós mesmos. A palavra utilizada por Paulo traz uma ideia de prudência, uma ideia de autocontrole, de moderação, de sabedoria. Isso é muito importante, porque nós vivemos neste mundo perverso, nas palavras do apóstolo Paulo, mas não em conformidade com ele. Nós devemos viver de forma sensata, com sabedoria. E essa sabedoria vem do alto. Somente com essa sabedoria dada por Deus é que nós não seguiremos o curso deste mundo, mas nós viveremos aguardando esperançosamente no retorno do Rei. Vivam com sabedoria. A segunda palavra que o apóstolo Paulo usa é justiça. Agora então, a graça de Deus está nos ensinando o correto relacionamento com o próximo. Por quê? Pois uma pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros, nem tenta diminuí-los, mas concede aos outros aquilo que lhe é devido. Vivemos para a justiça, vivemos de uma forma justa porque nós fomos justificados pela justiça de Cristo. E viver de modo justo é viver o ritmo da graça. E é isso que nós precisamos refletir nesse tempo de advento.
Enquanto que a sociedade vive a injustiça, vive em trevas, são injustos em seus negócios, em suas relações. A graça de Deus nos ensina a viver de maneira justa. E a terceira palavra que Paulo usa é devoção, ou piedade. Que agora é a graça de Deus nos ensinando o correto relacionamento com Deus. De que nós devemos viver neste mundo com devoção. Com devoção não ao Deus deste século, mas devoção ao Criador, o Deus que interveio em nossa história. E a devoção, ela está ligada ao nosso correto relacionamento com Deus. É somente a graça que pode nos conduzir a um íntimo relacionamento com Ele. O comentarista, que eu não sei pronunciar o nome dele, Warren Weisberg, não sei. Ele diz o seguinte, que a graça de Deus não apenas nos salva, mas também nos ensina como viver a vida cristã, de forma piedosa, de forma onde Deus é o centro da história. Mas a gente se depara com o quê? Quais são os discursos que a gente encontra? Não, a vida é minha, eu faço como eu quero, eu defino e decido o meu futuro. E acredite, irmãos, tem até igreja que diz isso. Mas quando a gente olha para o advento, para esse tempo de preparação, de espera, a gente vê que se Cristo não tivesse vindo até nós, nós permaneceríamos em trevas e mortos. E quando a gente olha para essa realidade, eu pergunto a vocês, tem como eu olhar para mim mesmo e dizer, olha, eu sou o Senhor da minha história? Não tem não. Cristo é Senhor, é soberano. Ele é o centro da história. O mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos o centro. Portanto, viva não pensando que fosse. Porque se você viver dessa maneira, o seu ritmo de vida será totalmente desgastante e frustrante. E você irá se deparar com a realidade de que tudo é correr atrás do vento. Deus interveio na tua história. Deus interveio na minha história. É por isso que nós estamos aqui. Qual é o ritmo que você tem levado? Assim como mudam as estações, nós temos alguns ritmos, algumas estações em que corremos um pouco mais, outras nos acomodamos. Mas a estação do advento serve para refletirmos que essa espera não é em vão. Que essa espera pelo retorno do Rei, nós devemos aguardar com esperança, pois Ele voltará. Devemos viver neste mundo no ritmo da graça, com sabedoria, com justiça e devoção, pois nós aguardamos o Salvador, o seu retorno, e aguardamos com esperança, que nós temos certeza. Ele disse que viria. As Escrituras nos mostram as promessas acerca da sua vinda. E o que aconteceu? Ele veio.
Ele disse que iria voltar. Ele vai voltar. Versículo 14 diz que Cristo entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado. Meus irmãos, Cristo entregou a sua vida não para que vivêssemos conforme o sistema deste mundo, mas para que vivêssemos no ritmo da graça, da sua graça, que é uma vida de abandono à impiedade, aos prazeres pecaminosos, é uma vida com sabedoria, com justiça, com devoção. Ele nos libertou e purificou. E olha que coisa interessante, Ele nos fez seu povo. Para quê? Inteiramente dedicado às boas obras. Nos tornamos povo, filhos das boas obras. Note que, além de nos salvar, Ele nos conduz, porque fazemos parte do seu povo, somos o seu povo. É por isso que, quando olhamos para esse tempo, esse período de reflexão, devemos lembrar, nós somos chamados às boas obras. As boas obras com a motivação de querer ser visto, não é isso. Mas um mundo onde cada um quer passar por cima do outro, deseja, anseia por alguém que seja servo, que sirva, por alguém que o ame, o abrace, por um amigo, por alguém que o ouça. Coisa tão difícil nos nossos dias. A gente geralmente quer falar e falar e falar, mas às vezes as pessoas só querem que a gente as ouça. Paulo, nesses versículos que nós lemos, ele coloca lado a lado os dois marcos que determinam a era cristã: primeira vinda, segunda vinda. E ele nos convida a olhar uma e a outra, porque a gente está nesse intervalo de tempo. Portanto, meus irmãos, vivam de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Vivam com sabedoria. Porque quando nós caminhamos entre essas duas vindas, nós precisamos estar no ritmo que o Senhor quer que a gente esteja. Não no ritmo que a sociedade diz que nós precisamos estar. E assim nós viveremos de modo agradável a Deus. Por isso nós refletimos, lembramos. Muitas pessoas olham e dizem: não, coisa de advento, ano litúrgico, quaresma, isso é coisa de católico. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. A gente tem um calendário com Cristo estando no centro, onde a gente pode ver o seu nascimento, as suas obras, o seu ministério, morte e ressurreição, início da igreja. Isso é maravilhoso. Bonhoeffer escreveu o seguinte: advento é um tempo de espera. Toda a nossa vida é um tempo de espera. Esperamos o tempo em que haverá um novo céu e uma nova terra.
Essa é a nossa espera. Estamos esperando novamente a segunda vinda de Cristo. Esperando a segunda vinda de Cristo. Esperando o cumprimento das promessas de restauração e vida eterna. Um dia toda essa espera será suprida. Portanto, a estação do advento permite com que eu e você, nós vivamos um ritmo mais saudável em meio a essa pressão de final de ano. Que a nossa maneira de viver seja marcada pelo ritmo da graça, não pela loucura, não pela correria de forma frenética, que é o ritmo que a sociedade leva. Mas que a gente possa desacelerar e ter tempo para refletir na bondade, na graça, e no Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Filho até nós. Vamos orar? Senhor, esse é um tempo em que nós aguardamos a sua vinda e nós temos certeza que o Senhor virá. Nós não sabemos se será daqui 1 ano, daqui 100 anos, não sabemos o tempo, mas nós temos certeza que o Senhor virá. Não deixe com que nosso coração, com que a gente viva neste mundo em busca de coisas tão passageiras e terrenas, mas faz com que a gente olhe constantemente para a eternidade e que a gente não se canse de esperar. Que nós, volta e meia, nós queremos encontrar maneiras e distrações, justamente porque nós não queremos ou não sabemos esperar. Mas ensina-nos a viver no ritmo que o Senhor tem nos proposto a viver. Não deixe com que a filosofia deste mundo molde as nossas vidas, mas faz com que a gente percorra a caminhada, a corrida que o Senhor nos propôs, para que um dia nós venhamos a nos encontrar e estar eternamente com o Senhor. É isso que nós ansiamos. Que esse tempo a gente lembre da escuridão que nós estávamos por causa dos nossos pecados, da profundidade incomparável, da impossibilidade que nós tínhamos de se achegar até Deus, mas Cristo veio até nós e tornou isso possível. Que a gente lembre do Senhor constantemente. Lembre que a fé cristã, ela é prática. Que a nossa vida é um culto perante ao Senhor. Todos os dias, a todo momento. Que o Senhor olhe para nós e veja em nós luzeiros, discípulos de Cristo, no mundo escravizado pelos pecados, no mundo doentio, no mundo em que só nos ensina a consumir e consumir, mas nos ensina a olhar como missionários neste mundo e a proclamar o Teu nome, a Tua palavra, para que mais pessoas conheçam a Ti e compreendam a beleza que é ter a esperança do Seu retorno. É isso que oramos e Te pedimos, Senhor. Amém.